Olá, boa tarde. Estamos ao vivo em todas as redes sociais do Correio Brasiliense. Meu nome é Thalita e hoje nós estamos aqui para você sair mais uma vez à frente, falando hoje sobre o tema muito importante para as eleições de outubro deste ano, candidaturas femininas. E para isso nós estamos aqui com Gabriela Hollenberg, especialista em direito eleitoral e cofundadora do Quero Você Eleita. Gabriela, muito obrigada por você estar aqui. E eu já vou te passar já a bola com uma pergunta, né? Neste ano, na corrida para o Planalto, para a presidência da República, nós estamos aí com um número inédito. 4 mulheres aí disputando para chefiar o executivo, né? Sendo que em 2018 nós só tínhamos 2, Marina Silva e a Vera Lúcia. A Vera continua, né? E aí nós temos mais 3 candidatas. São apenas 4 anos. Gabriela, o que aconteceu? O que você diz aí que fomentou este crescimento? Bem, Thalita, primeiro agradecer, né, pelo convite. Essa é uma pauta que vem crescendo, né, nos últimos anos. Acho que tem aí um movimento muito grande da sociedade civil em relação à pauta das mulheres na política. A gente vem percebendo o crescimento da importância da bancada feminina na Câmara e no Senado e o protagonismo que vem sendo assumido por essas mulheres que vêm nos representando. E esse protagonismo tem produzido muitos resultados. A gente tem, por exemplo, um Congresso majoritariamente masculino, um governo conservador, e a gente conseguiu aprovar uma série de leis super relevantes na última legislatura. Então, por exemplo, a Lei de Violência Política de Gênero, que vai ser a primeira vez aplicada para essa eleição. A gente teve o projeto da dignidade menstrual, por exemplo, e uma série de pautas de aprimoramento, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Tudo isso por quê? Porque a bancada feminina vem atuando de uma forma suprapartidária. As mulheres entenderam que há uma pauta que é mais importante do que todas e que o que importa é fazer e não quem faz. Então, dentro dessa lógica, elas se unem dentro de uma pauta comum, inclusive com autorias coletivas, então atuando de forma conjunta dentro de objetivos que elas estabelecem. E isso trouxe um protagonismo muito importante para as mulheres nos últimos anos, como, por exemplo, a gente viu na CPI da pandemia, né? A gente teve a criação da bancada feminina em março, né, de 2021, e aí em abril foi instalada a CPI, e aí a gente teve uma CPI que começou completamente masculina, 11 titulares, 7 suplentes, todos homens brancos, e a partir disso a gente teve a bancada feminina lutando para ter voz, ainda que não tivesse voto, dentro daquele espaço. E aí, com toda essa articulação, foi permitido, mesmo que não tivesse previsão regimental, e mais que isso, elas protagonizaram a CPI, né? Se a gente for lembrar das cenas marcantes da CPI, as senadoras, elas foram grandes protagonistas na investigação dos fatos, né? Então, tanto a senadora Elisiane, a senadora Simone Tebet, a própria senadora Leila e várias outras senadoras foram super relevantes nos trabalhos. E a partir disso, a gente teve, posteriormente, né, a esse trabalho da CPI, a gente chamando a atenção sobre a bancada feminina, a própria CPI, né, o relatório final recomendou que a gente tivesse a ampliação dos trabalhos das mulheres na casa. E a gente olha hoje para o cenário brasileiro, né? Nós somos 52% da população, somos 82 milhões de eleitoras. E, claro, a gente quer que os homens abracem a nossa pauta, mas nós temos uma existência e uma vivência completamente diferentes. Então, quando a gente está lá para elaborar as políticas públicas, para elaborar as leis, a gente certamente pode contribuir mais ainda para a gente poder ter, né, um aprimoramento da nossa representação. Então, por isso eu acho, né, dentro desse crescente, dessa pauta, né, avançando, e é uma pauta que é mundial, se a gente olhar para o mundo também, né, esse avanço está acontecendo e essa pauta está crescendo, não é só no Brasil, mas no mundo. Na verdade, o Brasil está muito atrasado, né? Eu acho que é mais do que natural, e que bom que a gente tem, né, 4 candidatas. O que eu venho dizendo é que a gente não quer mais mulheres candidatas, a gente quer mulheres eleitas. Exato. Passar ali das urnas e efetivamente, né, assumir as cadeiras. E aí, já que você falou bastante do legislativo como esse berço aí, né, de trazer essa notoriedade, com esse percentual pequeno aí, né, já que em 2018 o TSE registrou 32% apenas das candidaturas para mulheres, né, a gente já fez isso, né? Imagina com maior representatividade. Só que a minha pergunta você acredita que isso também vai refletir agora nessas candidaturas? Eu estava olhando o site agora do TSE e até o momento foram registrados do total 33% candidaturas de candidatas mulheres, né? Do gênero de mulheres.
Você acha que esse número pode crescer? E por que esse número ele continua sendo tão atrás? É quase a metade, né, dos candidatos homens, né? Você acha que esse número pode crescer? Por que esse número é tão pequeno, sendo que a gente tem políticas que fomentem aí as candidaturas femininas? Pois é, é importante, Thalita, fazer um histórico, né? Para quem não acompanha essa pauta, a gente tem ali a lei de cotas, né? Que é a primeira ação afirmativa de candidaturas femininas, ela é de 95. E aí a gente teve ali uma primeira cota, né, definida de percentual mínimo de candidaturas femininas, que não era obrigatória, né, era apenas a reserva das vagas. Posteriormente a gente foi, né, enfim, quase que uma década depois para poder chegar, na verdade mais de uma década depois, para a gente poder ter o percentual sendo obrigatório para os partidos ali em 2009, né, teve uma alteração normativa para que a gente tivesse a obrigatoriedade de preencher esse percentual com as mulheres. Com isso, claro que a gente aí sim começou a avançar um pouco, mas ainda a passos lentos. Por quê? Porque ainda o dinheiro, não havia uma obrigatoriedade da destinação de recursos para as mulheres. Aí, posteriormente a isso, a gente teve uma decisão do Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, que definiu que, como nós temos um mínimo de 30% de mulheres candidatas, não faria sentido que não houvesse um mínimo de distribuição desses recursos para essas candidaturas. E aí a gente teve, em 2018, esse grande salto, né, qualitativo da nossa representação. Por quê? Com a decisão do Supremo, a gente aumentou em 50% a bancada feminina. Por quê? Porque o dinheiro chegou para as mulheres. Isso foi em 2018. Nas eleições de 2020, a gente não vê um crescimento tão grande. Na minha opinião, por quê? Porque os partidos tiveram tempo para pensar nas estratégias que eles utilizariam para que esse dinheiro não fosse necessariamente... ele até pode ter chegado para as mulheres, mas ele chegou de forma concentrada para algumas mulheres específicas, muitas que eram vices ou suplentes, o que, assim, eu não sou contra que seja dessa forma, porque eu acho que as vices são muito importantes. Hoje a gente tem 3 governadoras, sendo 2 delas que assumiram porque eram vice. Então, assim, a gente tem é importante que a gente tenha isso. Tem uma senadora agora, por exemplo, de Alagoas, que acabou de assumir porque era suplente. Então, é natural e é bom também que a gente cresça na representatividade a partir disso. Mas como a gente tem um percentual de 30%, o mínimo, os partidos trabalham sempre com esse mínimo sendo o teto. Então, porque a gente não vê, infelizmente, os partidos preocupados em eleger mulheres. Sim. Né? Eles têm uma obrigação de lançar candidaturas, e aí eles ficam muito num discurso, olha, as mulheres não querem se candidatar. Elas não querem o poder, elas não querem participar. Não se interessam. Elas não se interessam. Mas não tem uma ação afirmativa do próprio partido de dizer, peraí, essa pauta para mim é estratégica. Eu realmente tenho interesse de eleger mulheres. Então, qual é a melhor estratégia? Qual a melhor forma de eu distribuir esse recurso para que eu tenha candidaturas competitivas, viáveis, reais? Né? O que a gente percebe é que não tem esse interesse. A violência política, infelizmente, começa dentro dos partidos políticos. Muitas mulheres são enganadas quando são convidadas para serem candidatas. O partido diz que vai, né, distribuir o recurso, que vai dar uma estrutura mínima de campanha, e essas mulheres não recebem isso. Muitas saem endividadas, né, e muitas vezes, e por isso, né, muitas não estão mais topando ser candidatas. Exato, porque é só prejuízo. Exatamente, e muitas até são enganadas no sentido de que nem só são enganados, muitas não têm a noção, até muitas vezes porque não têm até conhecimento mesmo, enfim, que elas têm uma série de obrigações a cumprir quando elas se lançam candidatas. Então, às vezes, elas estão ali fazendo um favor para uma pessoa, né, para um amigo, só que esse amigo não diz, olha, você sendo candidata, você tem que ir atrás de voto, você tem que prestar contas, e se você não prestar contas, você tem prejuízo. Então, tem candidatos, por exemplo, que depois de muito tempo passam no concurso público e não conseguem assumir. Por quê? Porque ela foi candidata, não prestou contas, e aí você tem como consequência a falta de quitação eleitoral, e a falta de quitação eleitoral, né, traz vários prejuízos, não poder tirar passaporte, não assumir concurso público e vários outros prejuízos. Então, assim, e é isso, o que a gente percebe hoje é que bom, temos 4 candidatos a presidente da República, mas isso é muito pouco, perto do que a gente precisa. Infelizmente, ainda é uma pauta que o próprio eleitorado precisa acordar para isso, ainda não está chegando lá, né? Como a gente tem uma concentração dos recursos, muitas dessas candidaturas não chegam ao conhecimento, né, do eleitorado. Sim. Então, eu também trago essa questão para o eleitor e para a eleitora. A gente tem que ter autorresponsabilidade. Não adianta só dizer, olha, a culpa é só dos partidos, a culpa é da gente também. Em quem que a gente está votando? Quem é que a gente está escolhendo? Você lembra em quem você votou na última eleição? Então, é sobre isso também, né? Porque quem, né, aquela frase, né, quem não gosta de
política é governado pelos que gostam. E tá aí, né? Olha só a situação que a gente tá vivendo hoje, né? A sua vida tá boa? Assim, pode até tá, mas olha só, nós voltamos pro mapa da fome, né? Então, Exato. assim, e as mulheres? Quem é que tá na base dessa pirâmide? São as mulheres negras. Então, assim, tudo isso está interrelacionado, né? E se eu posso até contar com uma vida tranquila, financeira, mas e a minha segurança? E quando eu ando na rua? Por quê? Porque você tem várias outras pessoas que não têm, né, que estão vivendo uma situação de insegurança alimentar. E óbvio que você tem um impacto na segurança pública, por exemplo. Então não adianta ficar olhando para o próprio umbigo. A gente tem que olhar, né, de uma forma sistêmica para a sociedade e pensar nisso. Né? Esse interesse não é só das mulheres, é das mulheres, dos homens e do futuro que a gente quer para o país. E aí você pontuou sobre as mulheres negras estarem aí nessa base dessa pirâmide social, e a gente vê também que isso se reflete também nas candidaturas, né? Eu até tive um caso com uma entrevista com uma candidata aqui do DF, que ela veio denunciar que o partido dela estava ali tentando se livrar dela, né, da candidatura dela ali. E isso é muito triste, né, Gabriela? Porque, por exemplo, até mesmo na Corrida do Planalto, a gente tem 4 candidatas hoje. Só que em 2018, as duas que nós tínhamos, que era a Marina e a Vera, se declaravam pretas. Sim. E aí agora, Marina não concorreu, né? Não está concorrendo. Só está a Vera como se declarando preta, né? Todas as outras 3 se declararam brancas. Então, a gente cresceu em números, mas essa representatividade negra não cresceu. Então, o que você vê nesse sentido? O que pode ser feito? Será que seria o caso de uma cota específica para esse recorte no gênero feminino? Olha, tem uma série de questões e nuances aí também, porque também há uma ação afirmativa sobre essa questão, né? Então, assim, para começar, eu vou voltar um pouco. Em 2020, a gente iniciou a Quero Você Eleita, que é esse projeto nosso de impacto social, é uma startup de impacto social que funciona como um laboratório de inovação política que conecta os mundos. Mulheres, política e tecnologia, justamente para a gente poder acelerar as candidaturas femininas. Quando a gente começou o projeto em 2020, a gente teve acesso às candidaturas do Brasil inteiro, e aí foi super interessante, porque a gente teve acesso aos rincões do nosso país, assim, de entender um pouco a realidade, porque eu que sou advogada, atuo em Brasília, a realidade que eu lido aqui no Tribunal Superior Eleitoral ou até no TRE é totalmente diferente de quando você vai lá para o chão de fábrica. E aí a gente entendeu que o buraco é muito mais embaixo. Porque as mulheres candidatas, elas muitas vezes não tinham dinheiro, né, para pagar o seu transporte para abrir a conta bancária, que precisa abrir quando você é candidata. Para ir para as reuniões. Para ir para as reuniões, elas não tinham com quem deixar os seus filhos, elas não tinham como pagar alguém para ficar com seu filho para fazer campanha, às vezes elas não tinham dinheiro para poder pagar a sua alimentação quando ela saía para a rua para fazer campanha, e elas são chefes de família, né? Hoje quase metade dos lares brasileiros é chefiado por mulheres. E quando a gente vai para a base da pirâmide, são mulheres negras que estão chefiando. Então, como é que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai colocar comida na mesa ou ela vai ser candidata? Ela tem que colocar comida na mesa, ela não tem opção. Ela não tem opção. Então, assim, e é isso, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, não adianta só a gente olhar, venham mulheres, sejam candidatas. Mas, peraí, eu tenho que fazer o meu corre, eu tenho que dar conta aqui da alimentação dos meus filhos. Isso, pra mim, é prioridade. Mas a gente precisa trazer essa mulher para representação. Porque se a gente não tem a mulher negra, que é a base da pirâmide, construindo essas políticas públicas, como é que a gente vai aprimorar essas políticas públicas? Porque é ela que sabe onde é que tem que melhorar. Na vivência. Ela que sabe. Da mesma forma como a gente sabe, nós mulheres é que sabemos, porque nosso corpo é diferente, nossos desafios pessoais, profissionais, fisiológicos são diferentes. Quando a gente fala de dignidade menstrual, por quê? Porque tinha uma mulher lá que viveu isso e falou, olha, eu vivi isso é uma realidade. Tem muitas mulheres, muitas meninas que deixam de ir para a escola porque elas não têm absorvente. Tem muitas mulheres em situação de vulnerabilidade que ficam com vários problemas de higiene pessoal. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar absorvente. E aí você tem toda uma política pública que virou nacional hoje. Por quê? Porque alguém, né, apenas uma mulher saberia disso. Exatamente, que viveu essa experiência, conseguiu trazer essa proposta. Então, assim, por isso a gente tem que ampliar essa representatividade, e a base, né, da nossa sociedade, que é a mulher negra, precisa estar representada. Mas como é que a gente vai fazer para ela chegar lá se ela não está tendo nem o básico? Se ela não tem comida na mesa, se ela não tem saneamento básico, como é que a gente faz ela ser candidata? Então, assim, por isso que essa política pública afirmativa precisa ser pensada com muito mais critério. Então, a gente já avançou muito. A gente também teve um avanço importante no Poder Judiciário, que foi a decisão do Supremo, na última eleição, né, de 2020, que definiu que o recurso, né, do fundo eleitoral e fundo partidário, ele teria que ser distribuído de forma proporcional às candidaturas, né, de homens e mulheres negras.
mas não há um percentual mínimo, né, de candidaturas, né, de homens e mulheres negras, mas já foi um avanço que veio pelo Poder Judiciário, mas que, claro, não é o suficiente, porque aí os partidos distribuem como querem, que também é importante para uma estratégia, claro, desde que eles usem isso, uma estratégia de fato eleger, mas o que a gente percebe mais uma vez, são candidaturas não necessariamente com essa vontade de eleger. E aí quando você fala de uma pessoa, ela foi lançada candidata, mas ela está sendo alijada dentro do próprio partido. Isso é o que a gente mais vê. Muitas vezes mulheres que já têm mandato, que são candidatas à reeleição, né, e que por isso tem uma eleição muito mais provável, ao invés do partido abraçar essa candidatura e falar assim, olha que coisa boa, a gente já tem uma mulher que vai se eleger. Não, ele alija aquela mulher de uma forma que ela fique sem dinheiro, ou que ela se veja quase que expulsa do partido, porque ele não quer que aquela vaga seja ocupada por uma mulher. Então, olha que coisa absurda. E é o que a gente vê. Então, assim, quando eu falo de autorresponsabilidade do eleitorado, tem aí também a ver como é que a gente, sociedade civil, está fiscalizando esses partidos. Como é que os partidos estão, de fato, né, usando esse dinheiro? Eles estão distribuindo esse dinheiro com vontade, de fato, de eleger mulheres? Né? E a gente também passar a olhar para esses partidos com esse olhar, porque nós somos grandes fiscais também. O dinheiro é público. Né? Quando a gente teve a mudança do Supremo de tirar a doação de pessoa jurídica e passar a ser fundo público, né, e pessoa física, a situação dos partidos ficou muito confortável, porque o dinheiro deles está garantido. Então, eles não ficam muito preocupados em prestar contas para o eleitorado sobre o que eles estão fazendo. Então, cabe a nós, né, agora começar a buscar essas informações para saber que partido é que eu vou escolher para a eleição. Não é só o candidato, é o partido também. Como é que esse partido está se posicionando? Certo. E aí eu gostaria agora que você falasse um pouquinho para quem está vendo a gente, o óbvio, né? Que a gente sabe que o óbvio precisa ser dito. Você já deu algumas pistas aí nas suas falas, nas suas respostas, mas eu gostaria agora que você se aprofundasse no porquê nós temos que votar em mulheres, né? Eleger mulheres e não só apoiar candidatos ali que dizem se comprometer, né, com uma agenda feminina, porque é importante. Bem, eu acho que, como eu disse, primeiro vamos olhar para os partidos. Acho que isso é importante, saber, né, como é que esses partidos estão se posicionando. Depois a gente vai olhar para quais são as nossas pautas, o que a gente defende, né? Essas pautas, elas dialogam com esse partido? Elas dialogam com esse candidato ou candidata? Isso é muito importante. Por que para nós mulheres é muito importante eleger mulheres, mas não só para as mulheres, também para os homens, né? A gente é o segundo país no mundo em grávidas adolescentes. O quarto país no mundo em casamento infantil, o quinto em violência contra a mulher e o sétimo em feminicídio. Isso para mim já é mais do que suficiente da gente pensar bem quem é, bem, nós tivemos o Congresso Nacional majoritariamente masculino, a política majoritariamente masculina até agora, e isso foi o resultado que foi produzido. A gente quer continuar com esses resultados? Esse é um Brasil que a gente quer, né? Esse é o país que a gente quer para agora, esse é o país que a gente quer para daqui a 4 anos, esse é o país que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos? Não é? Não é. Eu tenho certeza que não é. Então, se a gente continuar reproduzindo a representação que a gente vê hoje no Congresso, né, de homens brancos elitizados, é exatamente o que a gente vai ver. Essa grande epidemia de violência que a gente vê acontecendo no nosso país, né? Epidemia de violência que está, né, se estendendo para dentro das famílias que estão se distanciando, essa política de ódio, né? E eu costumo dizer que é o seguinte, pelos meus estudos, pelo que a gente vem fazendo no trabalho da Quero Você Eleita, de estar levantando essas informações, o que a gente percebe é que as mulheres inovam na política. Elas resgatam o pertencimento, né? Que é justamente construir com a população, não para a população, mas com a população, com escutativa, com diálogo suprapartidário, né? Com essa política mais afetiva de fato, sabe? Menos violenta, mais pacífica, e é o que a gente está precisando para esse momento, né? O país vive essa grande crise, né? Todo esse ódio, e o que a gente precisa é de uma revolução de afeto. E é por isso que a gente vem fazendo esse trabalho, e a gente vai lançar, inclusive, na sexta-feira, uma campanha pela paz nas eleições, que vai ser liderada pelas mulheres, porque as mulheres estão semeando e co-criando uma nova política. E a nossa campanha é: seja a semente da paz nessas eleições, seja a semente da paz nas eleições
2022, porque a gente precisa, de fato, né, mudar esse cenário, né? E isso não reverbera apenas nas eleições, reverbera na nossa vida, reverbera na nossa qualidade de vida, né? Da gente poder, de fato, dialogar com as pessoas, né? Enfim, conversar e entender que cada um pode pensar diferente e que isso não tem problema e que a gente não possa mais reproduzir esse cenário de violência que a gente está vivendo, das pessoas, né, terem medo de votar com determinada camiseta, terem medo de se posicionar na rede social, de serem perseguidos. A gente precisa, de fato, né, fazer essa revolução do afeto, e é uma revolução de homens e mulheres, mas vai começar liderada pelas mulheres, é o que a gente está propondo a partir de sexta-feira. Perfeito. E aí um outro recorte, Gabriela, do gênero, né, são mulheres trans. Né? E aí, realmente, de fato, a bancada feminina tem feito e tem se unido, e por isso que tem dado aí essas conquistas, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: a gente ainda tem pouquíssima representatividade de mulheres trans, tanto candidaturas quanto eleitas, né, no legislativo, porque é executivo, né? A gente teve uma candidata mulher, né, ocupando a chefia há pouquíssimo tempo, né? Uma opinião. Você acredita que ainda hoje, mesmo com essa união da bancada feminina, das mulheres, de pessoas como você, né, que trazem aí essa força das mulheres na política, ainda falta essa abertura de espaço para mulheres trans? Principalmente dessas mulheres que já estão no poder, que já são conhecidas, de apoiar outras candidaturas de mulheres trans? Olha, eu não vejo, bem, né, do que eu acompanho na bancada feminina, e de fato eu, né, tenho tido a grande oportunidade de conviver muito com a bancada feminina, principalmente da Câmara, mas também do Senado. Eu não vejo essa resistência. É claro que a gente tem, né, mesmo dentre as mulheres que têm pautas mais conservadoras, né, enfim, e que eventualmente não vão abraçar essa pauta, talvez com a importância que deveria, enfim. Mas eu vejo uma abertura, eu vejo que, na verdade, a gente tem vivido, né, uma pauta mais inclusiva, né, uma construção mais coletiva dentro das pautas. Mas, óbvio, a gente precisa avançar nessa representatividade, né? O Brasil é um dos países que mais mata a população trans, né? Enfim, a expectativa de vida, inclusive, é super baixa. Então, de fato, é uma questão muito importante que a gente tem que olhar. Hoje, né, tem um avanço no sentido de que, né, essa autodeclaração, ela conta, né, na distribuição dos recursos. Então, a gente tem candidaturas trans LGBTQIA+, importantes para essa eleição. A gente teve um avanço super importante nas eleições municipais, né, de muitas candidaturas vitoriosas, né, nas eleições municipais, e uma articulação, uma estratégia que tem sido importante para essas minorias políticas, né, são as candidaturas coletivas, que têm permitido aí grandes avanços, né, em relação a essas pautas, para a gente poder ter avanços importantes de fato, ter alguém que chegou ali, né? Assim, não é uma candidatura coletiva, mas eu cito, por exemplo, um mandato que me chama muita atenção, que é a deputada Érica Malunguinho, né? Sim. Que é a primeira negra trans eleita em São Paulo e no Brasil. E o gabinete dela é composto, assim, por outras trans, por negros. É maravilhosa, é a mandata, né? Ela chama de mandata, e ela tem uma série de projetos super inovadores. A gente trabalha, né, na Quero Você Eleita com inovação política, então um dos projetos que a gente traz, que a gente mapeou, tem vários, mas um dela que a gente mapeou, que eu gosto muito, é o Terreiros Políticos Pedagógicos, que ela trabalha com pedagogia política. As mulheres é uma diferencial também importante, né? A gente esse trabalho com a pedagogia política é fundamental. No caso dela, ela vai para as comunidades dialogar, né, promover esse encontro de saberes para poder trazer, de repente, ali as competências dos poderes. Muitas vezes a comunidade não domina, né, essas informações. Então, o que faz uma deputada, o que faz uma senadora, o que faz um prefeito, um governador, entende ali os problemas da comunidade, e ali com a comunidade constrói, né, construção com a comunidade, não para a comunidade, constrói ali uma solução. Então, uma CPI, um ofício, né, um projeto de lei, e a partir disso você faz esse resgate do pertencimento. Então, esse trabalho, né, essa nova forma de fazer política, ela vem muito dos mandatos femininos. Mandatos de mulheres, mandatos trans, mandatos, né, que vem aí revolucionando a forma de fazer política. Perfeito. E aí, agora, quando a gente fala sobre todo o cenário das candidaturas femininas, você falou de várias pautas que realmente são urgentes agora para o Brasil, né? E aí, para a pessoa que fala, ok, vou votar em uma mulher, vou votar em uma mulher,
o que ela tem que ficar atenta? Digo isso porque a gente tem algumas candidatas femininas que falam, mulher vota em mulher. E às vezes esse discurso ele é usado apenas como um apoio mais populista, né? De pegar essa parte desse eleitorado feminino que é expressivo, né? Como você já falou aqui. Mas deixam a agenda de lado, né? A agenda, inclusive, dessas pautas que você falou, que são extremamente interessantes. Então, a gente tem que votar em mulher só por ser mulher? O que o eleitor tem que ficar atento? Então, olha só. Isso é muito importante, porque a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é o seguinte, muitas vezes nós mulheres somos mais exigentes com as próprias mulheres do que nós somos com os homens. Então, quando chega uma mulher deputada, uma mulher senadora, ou até governadora, a gente começa a elencar um checklist de tudo que ela tem que ser, como ela tem que ser, o que ela tem que defender. E a gente não faz isso com os homens. Então, eu prefiro ter mulheres conservadoras lá do que ter homens conservadores lá. Porque até as mulheres conservadoras podem me trazer, né, dentro de uma força, né, de vamos pautar uma temática que é comum para todas, do que um homem conservador. Então, é claro que eu prefiro, né, mulheres que se identifiquem com as minhas pautas, mas as minhas pautas são as minhas pautas. E é legítimo que todos nós sejamos representados, homens e mulheres. Então, por exemplo, tem uma grande perseguição, por exemplo, em relação, às vezes, à deputada Tabata, porque ela, né, em tese, teria que se posicionar de determinada forma, teria que defender determinada pauta, e ela não se posiciona assim, e ela acaba sendo, de repente, ali, quase que, enfim, sofre violência, muitas vezes, política das próprias mulheres, não é só crítica, né, enfim, então, assim, e por quê, né, por que para ela, né, porque os homens, tem vários homens, por que a gente tem que direcionar a nossa energia para poder, né, de repente, denegrir a imagem, né, na verdade, denegrir nem é bom, né, de usar, enfim, não mas para prejudicar a imagem de uma mulher, né? Então, por que não, né? Então, por que a gente... É isso, tem mulheres que vão defender, por exemplo, o aborto, tem outras que não vão, e tá tudo bem, O que é importante? Mulheres que estejam de acordo com as pautas que você acredita, não que eu acredito. É quem te representa, não me representa. Eu vou escolher quem me representa, você vai escolher quem te representa. Mas eu prefiro que tenhamos mais mulheres ainda que, né, não sejam aquelas que eu acredito, mas que a gente avance nessa questão. Então, assim, e que, de qualquer forma, claro, né, eu adoraria que sejam mulheres, e vamos trabalhar para isso, mulheres que defendam outras mulheres, que defendam os direitos das mulheres, para que a gente não tenha retrocessos. Isso eu não admito. Né, porque a gente tem uma série de direitos que são fundamentais, constitucionais e que garantem o mínimo de dignidade da pessoa humana, e isso eu não vou admitir, né, que uma mulher defenda, por exemplo, que eu tenha o meu direito, que foi tão difícil de ser conquistado, que ele seja reduzido, que ele seja mitigado, como infelizmente a gente vê acontecer. Então, por exemplo, essa discussão mesmo, né, enfim, quais são as hipóteses legais do aborto. Eu não tenho como admitir que isso seja reduzido, né? Eu não consigo dar passo mais para trás, né? A gente tem um princípio constitucional, sem querer ficar entrando no juridiquês, que é o princípio da vedação ao retrocesso. Eu não admito retroceder nos nossos direitos. Foi muito difícil chegar até aqui. Muito difícil. Foi muito difícil ter direito de voto, de se divorciar, direito de poder abrir conta no banco sem autorização do marido, direito ao próprio corpo. Então, isso é o mínimo, né? Então, isso é que eu acho que a gente não pode admitir de homem ou de mulheres. A gente não tem como admitir retrocesso nos direitos das mulheres. A gente tem que avançar, né? E a gente precisa escolher homens e mulheres que vão permitir que esse avanço aconteça. E eu sempre vou, né, privilegiar, dentro do possível, os votos, né, das mulheres todas que estejam de acordo com a pauta que eu acredito. Se tiver um homem ou uma mulher com as duas pautas, vamos preferir mulheres. É isso. Né? Para terminar, Gabriela, a gente já está aqui chegando no nosso tempo. O Quero Você Eleita vai promover um evento, um encontro, né, nesta sexta-feira agora, dia 12. E aí eu queria que você falasse como é que vai ser esse encontro, o que vocês vão fornecer para essas mulheres que querem estar na política, para quem é feito esse encontro, né, e como que o pessoal vai saber informações, pode se inscrever. Então, a gente vai fazer esse evento na sexta-feira, dia 12 de agosto. Ele começa de manhã e vai até o final da tarde, o dia inteiro.
E a gente vai estar promovendo ali o encontro, né, entre candidatas e profissionais de referência, com rodas de conversa, encontros interativos mesmo, para que a gente possa potencializar as candidaturas femininas nas eleições de 2022. Então, a gente vai estar debatendo ali inteligência emocional, comunicação positiva e não violenta, a parte toda da voz, da comunicação. Então, a gente tem profissionais de fonoaudiologia, a parte também de marketing digital, marketing político, enfim, e a parte de gestão de crise em campanhas, tudo que a gente acha que é algo super relevante para a gente poder potencializar essas mulheres, a parte de violência política de gênero. Então, para que as mulheres que participem do encontro entendam quando ela acontece, como fazer, como constituir provas válidas, como denunciar. Então, tudo que a gente acha que é importante, porque Quero Você Lei ter essa grande comunidade que, né, tem esse propósito, de fato, de impulsionar e acelerar a representatividade feminina na política. E nesse ano, né, claro, a gente está trabalhando para as candidatas, mas esse trabalho não vai parar, né? A ideia é que a gente tenha um evento por ano, pelo menos um evento nacional. Então, esse é o primeiro que a gente está fazendo aqui em Brasília, mas com essa ideia, porque nós temos, né, essa outra forma de fazer política inovadora e que a gente quer ver. Então, assim, inclusive culturalmente, como é que a gente se veste, como é que a gente se comunica, com muita música, né? Então, a gente poder fazer um evento muito bacana vai ser, então, na sexta-feira. E na sexta-feira, no evento, a gente vai lançar, então, a nossa campanha pela paz nas eleições, que é Seja a Semente da Paz nas eleições, para que a gente possa potencializar aí, né, a construção de uma política, né, de diálogo construtivo, suprapartidário, de respeito e de cultura de paz, que é o que a gente vê que as mulheres estão aí semeando e co-criando e que a gente quer ver disseminada e viralizada para todo mundo. A proposta é uma campanha que começa com as mulheres, mas que seja abraçada pelas empresas, pela sociedade civil, e que a gente tenha, então, assim, a disseminação das práticas de comunicação não violenta dentro das empresas, dentro das comunidades, dentro das famílias, e também incentivando a prática da meditação, para a gente poder também diminuir aí a ansiedade. Não sei se você sabe, Thalita, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. E isso traz uma série de problemas pra gente. Então, a gente trazer, né, essa conscientização da importância da gente cuidar da gente, né? E como isso tem reflexo nas nossas relações interpessoais, no trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então, a gente começar aí, né, esse pontapé inicial com as eleições e depois caminhar pra gente poder, de fato, construir aí um ambiente muito mais acolhedor, muito mais afetivo e promover essa revolução de afeto. Exato. E vale lembrar que Quero Você Eleito não é um evento, né? É uma comunidade, um laboratório. Então, se você quiser ficar por dentro do que elas estão fazendo, a arroba do Instagram é Quero Você Eleita. Quero Você Eleita no Instagram. Então, já tem todos, né, os nossos conteúdos. Tem também o nosso site, né? querovoceleita.com.br. E aí a gente tem uma comunidade que a gente está já lá mandando conteúdos, né? A gente vai fazer uma série de encontros online também. É importante dizer, o evento não é só presencial, ele é híbrido, a gente conseguiu, vai ter transmissão. Então, candidatas do Brasil inteiro podem participar, podem se inscrever. O evento não é só para as candidatas, claro, a gente vai dar, né, a preferência para as candidatas, mas também são para as equipes colaboradoras, para quem defende essa pauta, né? A importância da gente estar unindo aí todo mundo que realmente está a fim de eleger mulheres e construir, né, uma representação de mais qualidade, né, mais de acordo com o que a gente tem aí, né, com mais da metade do eleitorado do país. Perfeito. Gabriela, muito obrigada pela sua presença, foi ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.